Isaías 54:17, Deus te protege hoje. Nenhuma arma contra você vai prosperar. O peso invisível da batalha e o decreto da proteção. Você já percebeu que algumas lutas aparecem do nada? Ataques que você não provocou? Pessoas que mudam com você sem explicação? Injustiças que ferem o coração sem aviso. Às vezes, a guerra não é no corpo, nem no trabalho, nem na vida material. A guerra é na alma. É no ambiente espiritual que você não vê, mas sente. Uma pressão, um cansaço que não faz sentido. Uma sensação de que alguém ou algo está tentando te impedir de avançar. Talvez seja isso que você está vivendo agora. E o que mais dói não é o ataque. É sentir que você está lutando sozinho, que ninguém percebeu o quanto você tenta ser forte, que ninguém viu as lágrimas escondidas, a dor engolida, o esforço silencioso, mas Deus viu. E é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Não é coincidência, não é acaso, é socorro divino, é resposta, é proteção sendo liberada sobre você. E antes de qualquer palavra ser dita, preste atenção neste decreto eterno. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isaías 54:17. Essa não é uma promessa comum. É uma sentença judicial do próprio Deus. Quando ele fala nenhuma arma, ele não está falando apenas de ataques físicos. Ele fala de palavras, de inveja, de injustiças, de calúnias, de laços ocultos, de energias que tentam te derrubar. Ele fala de tudo aquilo que veio para ferir tua alma e paralisar teus passos. E Deus declara: nada disso vai prosperar. Arma forjada significa algo preparado com intenção, algo construído nos bastidores, algo arquitetado para atingir você. Mas Deus te diz: podem até forjar, mas não vão vencer. Porque a arma pode ser feita, mas ela não terá poder. A palavra pode ser lançada, mas ela voltará vazia. A intenção pode existir, mas ela perderá força no ar. E talvez você esteja aí se perguntando: mas por que sinto essa pressão tão forte então? Porque a batalha é a prova de que você carrega propósito. Pessoas vazias não sofrem ataques espirituais. Quem não está crescendo, não incomoda. Quem não está sendo preparado por Deus, não gera resistência. Mas você carrega algo grande. Você carrega promessa, você carrega destino. E por isso as armas se levantaram. Mas Deus não te chamou aqui para te assustar. Ele te chamou para te lembrar que a proteção dele está ativa sobre tua vida, que tua alma não está exposta, que teus caminhos não estão desprotegidos, que o mal pode até tentar, mas não pode permanecer. Antes de continuar, respire fundo. Deixe essa presença suave de Deus envolver teu peito agora e escreva nos comentários: eu estou guardado por Deus. Porque assim como no vídeo que viralizou, esse comentário ativa fé, acordo espiritual e engajamento. Ele declara ao mundo invisível que você sabe quem te protege. Isaías falava para um povo pressionado, ameaçado, cercado por inimigos que queriam destruí-los. Mas Deus levantou essa promessa para romper o medo e restaurar a confiança. E essa mesma palavra agora atravessa séculos para alcançar você. Você não está indefeso. Você não está sozinho. E você não será derrotado. A arma pode até existir, mas ela vai cair diante da autoridade de Deus. Porque quando Ele estende a mão, nenhuma força consegue tocar o escolhido. Quando Ele libera um decreto, nenhum inimigo pode cancelar. E quando Ele decide proteger, até o mal recua. Hoje, Deus te cerca com essa promessa. Hoje, Deus reafirma teu destino. Hoje, Ele te lembra: eu sou teu escudo. Eu sou tua defesa, eu sou teu protetor. E nada, absolutamente nada, poderá impedir aquilo que Ele já começou na tua vida. A verdade sobre as armas forjadas e o porquê de elas não prosperarem. Há ataques que você enxerga, mas há outros que vêm camuflados, vêm em sorrisos falsos,
vem em conversas distorcidas, vem em ambientes carregados, vem em pensamentos pesados que aparecem do nada, vem em noites que você simplesmente não consegue dormir, vem em cansaços que não fazem sentido para a tua rotina. Há um nome para isso: armas forjadas. Isaías não escolheu essa expressão por acaso. A palavra forjar no hebraico remete à ideia de alguém trabalhando no segredo, martelando no escuro, moldando algo com intenção destrutiva. É algo que se constrói aos poucos, é algo planejado, é algo arquitetado nos bastidores. E é exatamente por isso que dói, porque você sente, mas não sabe de onde vem. Mas aqui está o ponto mais poderoso que muitos ignoram. Se precisa ser forjada, é porque não nasceu forte. E o que não nasce forte só tem poder se você concordar com ele. Por isso, Isaías 54:17 não diz: a arma não será feita, ela será, mas diz: ela não prosperará. A arma pode ser fabricada, mas não crescerá. Pode ser disparada, mas não te atingirá. Pode ser planejada, mas não encontrará solo fértil. Porque quando Deus está na defesa, o ataque perde direção. Quando Deus está no controle, o mal perde precisão. Quando Deus determina que algo não prospera, aquilo se quebra antes de chegar até você. É como se houvesse um escudo invisível ao teu redor. Pessoas podem até levantar palavras duras, mas antes de tocar em tua alma, se dissolvem no ar. Ambientes podem até tentar te minar, mas antes de te afetarem, secam no impacto da luz que Deus colocou dentro de ti. Planos contra a tua vida podem até ser sussurrados, mas antes de frutificarem, Deus dispersa em todas as direções. Você não imagina quantas vezes Deus te livrou de conversas que não chegaram aos teus ouvidos. Quantas vezes Ele te tirou de lugares na hora exata para evitar injustiças. Quantas armadilhas caíram porque você simplesmente não apareceu no dia em que esperavam você. Isso não é sorte, é proteção, é propósito, é Deus dizendo: a arma foi feita, mas não vai te alcançar. Mas por que algumas armas parecem tão fortes? Por que algumas feridas doem tanto? Por que alguns ataques parecem quase te derrubar? Porque a intenção do inimigo não é te derrotar de longe, é te enfraquecer por dentro. Ele sabe que não pode romper a promessa que Deus fez sobre você. Ele sabe que não pode mexer no teu destino. Ele sabe que não pode cancelar o que Deus decretou. Então ele tenta uma estratégia mais sutil: atingir teu coração antes de atingir tua vida. Se ele conseguir fazer você duvidar, você enfraquece. Se ele conseguir te cansar, você para. Se ele conseguir te ferir, você hesita. Mas é aqui que Isaías 54:17 muda tudo, porque Deus não prometeu apenas te proteger externamente. Ele prometeu blindar internamente. Esta é a herança dos servos do Senhor, diz o texto. Ou seja, a proteção não é ocasional, é hereditária, não é temporária, é permanente, não é condicional, é tua por direito. Quando Deus diz nenhuma arma prosperará, Ele está dizendo: eu protejo você de onde vem e de como você se sente. É proteção no corpo, na alma e no espírito. Por isso, mesmo ferido, você continua de pé. Mesmo atacado, você continua avançando. Mesmo cansado, você não desiste. Mesmo injustiçado, você não deixa de lutar. Mesmo pressionado, você não perde a paz por completo. Porque não é você que está se segurando, é Deus que está te sustentando. Quantas vezes você disse: eu não sei como aguentei isso? E a resposta é simples: você não aguentou. Deus te carregou. Quantas vezes você pensou: era para eu ter desmoronado? E ainda assim você está aqui, respirando, tentando, acreditando, lutando. Sabe por quê? Porque a promessa ainda te cobre. E enquanto a promessa te cobre, a arma não prospera. Ela pode até tentar te intimidar, mas não pode te destruir. Ela pode até arranhar tua emoção, mas não pode tocar teu chamado.
Antes de seguir, escreva nos comentários com fé e autoridade: nenhuma arma contra mim prosperará. Essa declaração é espiritual. Ela quebra ciclos, ela recalibra o ambiente, ela encerra ataques antes que cheguem e também aumenta engajamento, da mesma forma que fez no vídeo viral. Isaías entendia esse mistério. O inimigo pode até trabalhar no secreto, mas Deus trabalha no invisível. E o invisível sempre vence o secreto, porque o secreto é humano, mas o invisível é divino. E quando Deus opera, ninguém impede. Quando Ele levanta, ninguém derruba. Quando Ele protege, ninguém toca. Por isso, hoje, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que tudo pareça silencioso, saiba, Deus está neutralizando armas que você nunca soube que existiam. O que era para te destruir vai se tornar testemunho. O que era para te ferir vai te fortalecer. E o que era para te parar vai te impulsionar para um novo nível. Porque nenhuma arma, absolutamente nenhuma, vai prosperar contra você. Quando Deus se torna o teu defensor e desfaz toda língua que se levanta contra ti, há coisas que machucam mais do que ataques diretos. Machuca quando alguém te julga sem saber. Machuca quando distorcem o que você disse. Machuca quando levantam vozes contra você. Vozes que tentam te diminuir, te descredibilizar, te ferir na alma. Machuca quando você faz o bem. E mesmo assim é mal interpretado. A arma forjada às vezes não é uma atitude, é uma palavra. É uma acusação, é uma crítica injusta, é uma opinião maldosa, é alguém falando do que não sabe, mas que ainda assim tenta atingir você profundamente. E Deus sabe o quanto isso pesa no teu coração. Ele sabe, Ele viu, Ele ouviu. Por isso, Isaías 54:17 continua dizendo algo ainda mais profundo. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é uma das partes mais fortes de toda a promessa. Não é apenas que a arma não prospera, é que toda palavra, toda crítica injusta, toda acusação, toda mentira, Deus vai virar contra o próprio acusador. A língua que se levanta para te ferir, se levanta para cair. A língua que tenta te aprisionar, se torna presa pelas próprias palavras. A língua que tenta prejudicar teu nome, se vê obrigada a reconhecer que a mão de Deus está sobre você, porque quando Deus te defende, ninguém te acusa. Não importa o que digam, não importa o que inventem, não importa o que distorçam, não importa o que tentem usar para te diminuir. A última palavra não é deles, é de Deus. E quando Deus fala, ninguém desfala. Quando Deus decide, ninguém contesta. Quando Deus assina, ninguém rasura. Há batalhas que Deus não deixa você lutar, porque Ele mesmo entra na guerra por você. O texto original de Isaías 54 mostra isso. Deus não está apenas prometendo proteção, Ele está prometendo justiça. No contexto judaico, essa justiça é chamada de mishpat, um tipo de sentença divina que não apenas te justifica, mas restaura tudo o que tentaram te tirar. E olha uma revelação profunda. A defesa de Deus não é apenas espiritual, é pública. Ele faz questão de honrar você à vista de quem duvidou. No texto, Deus diz: esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim. Ou seja, não é a tua justiça, não é tua defesa, não é tua resposta, não é teu contra-ataque. É a defesa de Deus, é a resposta de Deus. É a justiça de Deus. E quando a justiça de Deus se levanta, não sobra argumento humano que permaneça de pé. Pessoas podem ter te julgado mal, podem ter interpretado tua intenção de forma torta, podem ter levantado palavras duras contra ti, podem ter tentado te colocar para baixo, te diminuir, te desanimar, mas Deus está dizendo agora: eu vou te justificar. Justificar no original não é apenas limpar teu nome, é exaltar teu valor, é mostrar quem você é de verdade, é revelar a verdade sem que você precise falar nada.
Tem coisas que você queria explicar, mas Deus não deixou, porque Ele não queria que tua defesa viesse da tua boca. Ele queria que viesse da dele. Você já percebeu que algumas acusações simplesmente morreram? Que algumas conversas pararam? Que algumas pessoas sumiram? Que alguns ataques ficaram sem continuidade? Isso não foi acaso, foi intervenção. Foi Deus dizendo: eu não permitirei essa língua prosperar contra você. Isso vale também para o que você pensou sobre si mesmo. Às vezes, a língua que te acusa é a tua própria, a tua culpa, a tua cobrança, a tua insegurança, a tua memória de erros antigos. Mas Deus também cala essa voz. Ele diz: filho, filha, eu sou a tua justiça. E quando Ele se torna a tua justiça, nem teu passado te condena mais. Então escreva agora nos comentários, com fé, com autoridade, com postura espiritual: Deus é o meu defensor. Esse tipo de declaração cria um marco, e mais que isso, abre espaço para o Espírito trabalhar. Porque a verdade é simples e poderosa. Você não precisa se defender de quem fala contra você. Deus já está cuidando disso. E aqui está a parte mais forte desta declaração. Segundo o profeta Isaías, quando alguém era atacado injustamente, Deus não apenas defendia, Ele recompensava. Ou seja, onde houve acusação, haverá honra. Onde houve destrato, haverá exaltação. Onde houve injustiça, haverá reparação. Onde houve vergonha, haverá dupla honra. E isso não depende do que falam, depende do que Deus determina. E Ele já determinou sobre você: eu mesmo serei a tua defesa. Quando o ataque perde força e a promessa começa a se levantar sobre você, há um momento na jornada espiritual em que o ataque não some, mas perde força. A pressão tenta apertar, mas já não domina. A injustiça tenta ferir, mas já não penetra. As palavras que antes te abalavam, agora soam distantes. A ansiedade que te consumia já não te controla como antes. O medo que tentava te paralisar começa a enfraquecer. Isso não é acaso, isso é a promessa ativa. É Isaías 54:17 entrando em cena de forma invisível, mas poderosa. Porque quando Deus libera uma palavra de proteção, o ataque não é retirado. Ele é esvaziado. A arma pode estar carregada, mas Deus retira a munição. A flecha pode ser lançada, mas Ele desvia antes de te atingir. A intenção pode ser má, mas a mão dele bloqueia antes de tocar no teu destino. E talvez você nem perceba, mas já está vivendo isso. Sabe quando você olha para trás e diz: eu não sei como aguentei aquela fase, ou eu não sei como continuei. Ou eu não sei como aquilo não me destruiu. Sabe sim, porque não foi você que aguentou. Foi Deus que te sustentou no invisível. Ele estava segurando a tua estrutura enquanto tudo tentava te derrubar. Ele estava sustentando tua mente enquanto pensamentos vinham como tempestade. Ele estava guardando teu coração enquanto ataques emocionais tentavam te romper. Ele estava cuidando dos detalhes que você nem sabia que existiam. Isso é a promessa sendo ativada. Isso é a arma sendo neutralizada. Isaías via a proteção de Deus como um cinturão de luz que cercava o povo. No hebraico, a ideia é de um muro que não pode ser atravessado, não porque é alto, mas porque é santo. O mal não consegue atravessar o que Deus santifica. O ataque não consegue tocar o que Deus separa. A injustiça não consegue permanecer onde Deus coloca a sua mão. E é por isso que você está de pé. Há coisas que tentaram te quebrar emocionalmente, mas Deus te segurou. Há situações que tentaram roubar tua identidade, mas Deus te lembrou quem você é. Há laços que tentaram aprisionar tua alma, mas Deus cortou no secreto. Há pessoas que tentaram te parar com palavras, mas Deus blindou teu espírito. Há ciclos que tentaram te engolir, mas Deus te tirou na hora exata. A sensação de pesar que você carrega
não é derrota, é luta espiritual. Mas a sensação de resistir é a prova de que Deus já está vencendo por você. O ataque perde força quando Deus se levanta. E Ele está se levantando agora. Repare, as coisas que antes te paralisavam já não têm o mesmo efeito. Você não caiu onde antes cairia. Você não voltou para o que antes voltaria. Você não se rendeu ao que antes te sufocava. Isso é avanço, isso é vitória, isso é proteção divina. A arma não prosperou. Está aí, mas está fraca. Está perto, mas não te alcança. Está sendo usada, mas não tem mais potência. Porque Deus colocou limite. E quando Deus coloca limite, nada ultrapassa. É como se Ele dissesse ao ataque: daqui você não passa. E isso explica muita coisa que você sentiu nos últimos meses. A confusão que não virou caos. A perseguição que não virou destruição. A tristeza que não virou depressão. A crise que não virou queda. A dor que não virou desespero. O susto que não virou tragédia. Porque Deus entrou. Porque Deus interceptou. Porque Deus anulou. Mesmo sem você ver. Mesmo sem você entender. Mesmo sem você perceber o que estava sendo movido no mundo espiritual. E agora, Ele te revela: eu já estou atuando antes do ataque chegar. Antes da palavra ser falada. Ele já desmantelou o peso dela, antes da intenção contra você ser formada. Ele já parou a rota, antes da injustiça se manifestar. Ele já escreveu tua defesa, porque Deus nunca reage, Deus sempre antecipa. O ataque é rápido, mas Deus é eterno. E o inimigo não tem como vencer quem já está coberto por uma palavra que não falha. Então escreva com fé. A promessa é maior que o ataque. Essa declaração é profética. E grave isso: você não está sobrevivendo, você está sendo preparado. Porque toda arma que não prospera se torna testemunho, e todo testemunho se torna autoridade. O ataque não destruiu você, porque antes mesmo de ser lançado, Deus já havia decretado tua proteção. Quando o que foi levantado contra você se torna o caminho da tua vitória. Existe um segredo espiritual profundo em Isaías 54:17 que quase ninguém percebe. O texto não fala apenas sobre anular o ataque. Fala sobre transformar o ataque em testemunho. Deus não apenas impede a arma, Ele a converte, Ele a vira ao contrário. Ele pega o que foi levantado contra você e usa como ponte para te levar ao próximo nível. E isso é tão poderoso que quando você entende, nada mais te assusta. Porque você percebe que o que veio para te derrubar é o mesmo que Deus usa para te elevar. O que veio para te ferir é o mesmo que Deus usa para te fortalecer. O que veio para te humilhar é o mesmo que Deus usa para te honrar. O que veio para te confundir é o mesmo que Deus usa para te direcionar. Essa é a lógica divina. O ataque é humano. A virada é celestial. O inimigo age com intenção, mas Deus age com propósito. E o propósito sempre vence a intenção. Veja o que Deus diz no próprio capítulo de Isaías 54. Eu criei o ferreiro que assopra as brasas, e criei o destruidor para que nada te atinja. Isso significa que até o que tenta te ferir foi visto por Deus antes de existir. Ele sabia de cada flecha antes que fosse disparada. Sabia de cada palavra antes que fosse dita. Sabia de cada injustiça antes que surgisse. Sabia de cada olhar maldoso antes que te alcançasse. E mesmo sabendo, Ele permitiu, sim, mas não para te destruir, para te fortalecer, te lapidar, te posicionar e te proteger de forma mais alta. Porque quando você enfrenta uma arma e ela não prospera, isso gera algo em você que nada mais gera: autoridade espiritual. A pessoa que supera ataque não volta igual. Ela volta mais forte, ela volta mais madura, ela volta mais consciente, ela volta mais sábia, ela volta mais firme, ela volta mais preparada para propósito.
Deus não está te treinando para sobreviver, está te treinando para reinar. O que você sente como guerra, Deus vê como preparo. O que você sente como injustiça, Deus vê como promoção. O que você sente como dor, Deus vê como expansão. O inimigo achou que você cairia, achou que não aguentaria, achou que você iria desistir. Mas Deus viu algo diferente, uma força que você mesmo não sabia que tinha. Uma coragem que só aparece quando você é pressionado. Uma fé que cresce no silêncio. Um propósito que amadurece nas tempestades. E por isso, Deus declara sobre você: o que tentaram usar contra ti será testemunho da minha proteção. Olhe para a tua própria história. Coisas que você pensou que destruiriam você, hoje são coisas que você superou. Pessoas que tentaram apagar tua luz, hoje não conseguem impedir teu brilho. Situações que tentaram te travar, hoje não têm mais poder algum. E sabe por quê? Porque a arma caiu, porque Deus se levantou, porque a promessa prevaleceu. Isaías entendia que a proteção de Deus não é passiva, é ativa, viva, operante. A proteção não é uma cerca apenas para impedir o mal. É um vento que empurra você para frente. É como se Deus dissesse: eu sei o que levantaram contra você, mas vou usar isso para te colocar exatamente onde eu quero que você esteja. E aqui está a parte mais forte deste capítulo. A arma forjada é a prova de que o inimigo reconhece o valor do que Deus colocou dentro de você. Ninguém forja uma arma contra quem não carrega destino. O ataque confirma a unção. A pressão confirma o propósito. A oposição confirma o movimento de Deus na tua vida. E quando essa consciência entra no coração, algo muda. O medo perde voz. A ansiedade perde espaço, a insegurança perde força, a dúvida perde domínio. Você não apenas resiste, você se levanta, você cresce, você avança, porque a batalha deixa de ser ameaça e se torna sinal. Sinal de que Deus está te movendo para algo maior. Sinal de que Ele está mudando de fase na sua vida. Sinal de que Ele está te promovendo espiritualmente. Por isso, declare agora. E escreva nos comentários para estabelecer no espiritual e ativar o engajamento. O que veio contra mim vai me elevar. Essa frase é chave. Ela muda a atmosfera, ela muda a postura, ela cria expectativa. E ela te lembra: a arma não prospera porque a promessa é maior. A acusação não prospera porque a justiça é de Deus. O ataque não prospera porque a mão do Senhor está sobre você. E o que começou como guerra vai terminar como vitória. Porque Deus não apenas te protege do mal, Ele te usa como prova viva de que nada pode deter alguém que carrega o favor dele. Você não vai sair dessa história diminuído, vai sair aumentado, vai sair fortalecido, vai sair com autoridade, vai sair com testemunho, vai sair com honra, porque tudo o que tentaram armar, Deus já transformou em caminho. O cerco de Deus ao redor da tua alma e o renovo que começa por dentro. Há um momento no meio da guerra espiritual em que Deus não luta apenas por fora. Ele começa a agir por dentro. Porque algumas batalhas não são vencidas quando o ataque cessa, mas quando o teu coração é fortalecido. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora. Você não está apenas enfrentando o que te feriu. Você está enfrentando o que isso causou dentro de você. O medo que ficou, a dúvida que cresceu, a exaustão emocional que se acumulou, a sensação de estar carregando um peso que não é seu, a incerteza de não saber qual será o próximo ataque, a tristeza por não entender por que tudo isso aconteceu contigo. Deus te vê. E Ele não ignora nada do que te atravessou. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais quando a alma está cansada. Isaías não falava apenas com um povo atacado, ele falava com um povo quebrado por dentro. E antes de dizer, nenhuma arma prosperará, Deus disse, eu tenho compaixão de você.
É por isso que neste exato momento você sente algo diferente enquanto ouve esta palavra. Não é apenas texto, não é apenas explicação. É Deus alcançando a parte de você que ninguém vê, a parte que você mesmo tenta esconder, porque a verdadeira guerra nunca foi o ataque, sempre foi aquilo que o ataque estava tentando causar na tua identidade. Enquanto o inimigo tentava te fazer sentir pequeno, Deus estava dizendo, eu te levanto. Enquanto o inimigo tentava te fazer sentir indigno, Deus dizia, eu te escolhi. Enquanto tentavam te fazer acreditar que você não tinha valor, Deus dizia, eu te formei. E enquanto tentavam te ferir com palavras, Deus já preparava a cura dentro da tua alma. A proteção de Isaías 54:17 não começa na tua volta, começa na tua essência. Por isso, você não se perdeu quando tudo ao redor parecia te pressionar. Por isso você não desmoronou quando tudo te empurrava para baixo. Por isso você não virou aquilo que falaram sobre você. Por isso você não se tornou aquilo que tentaram projetar. Porque Deus colocou um cerco espiritual dentro de você. Um escudo interno que te sustentou quando ninguém entendia. Uma força discreta que te segurou quando você pensou que não aguentaria. Uma paz silenciosa que apareceu em dias que eram para ser de caos. Essa proteção interior é tão poderosa quanto a proteção exterior. Ela é a base, ela é a raiz, ela é o chão onde a tua fé pisa. E quando Deus estabelece proteção dentro de você, não importa o quão forte o ataque venha, Ele não te destrói, porque você não está mais lutando com as tuas forças. Você está lutando com as forças dele. Sabe aquele momento em que você pensou que ia desabar e não desabou? Aquele momento em que você chorou até não ter mais lágrimas e ainda assim se levantou no dia seguinte? Aquele momento em que você sentiu algo dizendo continua, mesmo sem motivo para continuar? Esse algo não era emoção, era proteção. Era o Espírito te fortalecendo. Era Deus te segurando por dentro. Porque Ele sabe que uma arma externa pode ser evitada, mas uma ferida interna precisa ser curada. E é isso que Ele está fazendo agora, curando. Curando o peso, curando a culpa, curando a exaustão, curando o impacto do que tentaram contra você. Ele está dizendo ao teu coração, eu estou te renovando, eu estou te reconstruindo, eu estou devolvendo o que a batalha tentou te roubar. E quando Deus renova por dentro, algo começa a mudar por fora. Você começa a respirar diferente, pensar diferente, reagir diferente, sentir diferente, prosseguir diferente. Porque a guerra não te define, o renovo te redefine. Isaías sabia que Deus não queria apenas proteger o povo, queria restaurá-lo emocionalmente. Por isso, antes da promessa final, Deus diz, eu te acolhi com misericórdia. E esse acolhimento está acontecendo agora. Você pode sentir. É sutil, mas profundo. É suave, mas transformador. É como uma mão invisível tocando a tua alma e dizendo, eu estou aqui, não temas. Escreva agora, com fé, com entrega, com verdade. Deus está me renovando por dentro. Essa frase vai selar o que Deus já está fazendo em você. E aqui está o ponto mais profundo deste. A arma não prosperou. Porque antes de tentar te atingir, Deus já tinha restaurado o que ela tentaria destruir. A proteção veio antes do ataque. O renovo veio antes da dor. A cura veio antes da ferida. Por isso nada, absolutamente nada, conseguiu tirar de você o que Deus colocou. E o que Ele está renovando agora, ninguém vai apagar. O momento em que Deus se levanta e tudo o que te atacou começa a cair. Há um instante, um momento espiritual específico, em que Deus não apenas te observa, Ele se levanta. E quando Deus se levanta, nada permanece como estava. Esse momento não tem barulho, não tem anúncio, não tem aviso. É um mover silencioso, mas irresistível. É um sopro invisível, mas determinante.
É uma mudança de atmosfera que você sente antes mesmo de entender. E muitos que estão ouvindo esta mensagem já estão nesse momento. Você sente algo mudando dentro de você, sente a dor perdendo força, sente o medo recuando, sente a alma respirando, sente o ambiente espiritual girando, sente que algo está sendo realinhado. Isso não é impressão, é o levantar de Deus. Isaías sabia disso. Ele testemunhou esse momento várias vezes. Quando Deus se levantava, o exército que parecia invencível caía. Quando Deus se levantava, o inimigo que parecia forte recuava. Quando Deus se levantava, o impossível se dobrava. E o mesmo Deus que se levantou por Israel está se levantando por você agora. É por isso que coisas que antes te prendiam já não têm mais o mesmo peso. É por isso que ataques que te afetavam agora passam direto sem tocar tua alma. É por isso que pensamentos que te oprimiam agora não encontram mais espaço dentro de você. É por isso que portas que estavam travadas começam a destrancar. Porque quando Deus se levanta, não é o inimigo que cai primeiro, é o medo. O medo perde autoridade, a ansiedade perde domínio, a dúvida perde voz, a acusação perde força, o ataque perde propósito, e o que parecia tão grande se revela pequeno diante da glória de Deus. Esse movimento de Deus não é apenas proteção, é reposição espiritual. Ele está reposicionando você, reposicionando tua força, reposicionando tua fé, reposicionando tua visão, reposicionando teu espírito. Há um tipo de proteção que apenas impede o mal, mas há outra, a de Isaías 54:17, que também eleva você acima daquilo que tentou te derrubar. É como se Deus estivesse pegando você pela mão e dizendo: vem, eu te levo para um lugar mais alto. Um lugar onde a arma não te alcança, onde a língua não te fere, onde a culpa não te prende, onde a insegurança não te paralisa, onde a vergonha perde poder, onde a mentira perde sentido. Um lugar onde você enxerga com clareza, onde você sente a paz que vinha faltando, onde você percebe que tudo aquilo que tentou te destruir estava, na verdade, construindo você. Porque Deus não te levanta só para te defender. Ele te levanta para te transformar. E é aqui que a revelação se aprofunda. Quando Deus se levanta, você também se levanta. Você não fica onde estava. Você não volta ao que era. Você não volta para o que te feriu. Você não retorna ao que te machucou. Porque Deus está te puxando para cima. E quando Ele puxa, nada te segura para baixo. As lágrimas que você chorou não foram desperdiçadas. Cada uma delas virou semente, semente de autoridade, semente de renovo, semente de força. E agora Deus está dizendo: eu estou te levantando acima do que tentou te derrubar. Quando Deus se levanta, até o que você achou que tinha sido perda se revela livramento. Até o que parecia atraso se revela proteção. Até o que parecia falha se revela processo. Por isso, nesse momento, enquanto você escuta, algo dentro de você está sendo restaurado. Uma coragem nova, uma força nova, uma confiança nova, um descanso novo. Essa força que você está sentindo agora não é emocional, é espiritual. É a evidência de que o céu se moveu. E quando o céu se move, a terra responde. Situações começam a se alinhar, pessoas começam a se afastar, outras começam a se aproximar, portas começam a se abrir, caminhos começam a surgir. Esse é o sinal de que Deus está de pé ao teu favor. E quando Ele está de pé, nada mais fica no mesmo lugar. Então, escreva agora, com fé e autoridade, para selar este mover. Deus se levantou por mim. Essa declaração marca o momento da virada, marca a transição, marca a ascensão espiritual, marca a entrada em uma nova fase, porque a partir daqui o ataque não apenas perde força, ele perde sentido. E tudo aquilo que tentou te derrubar
será parte do testemunho que Deus vai construir através de você. O levantar de Deus é o começo da tua vitória, e você já está vivendo isso. Quando a luz de Deus ilumina o que você não entendia e revela o propósito por trás de toda a tua luta. Há momentos na vida em que você olha para trás e percebe que não foi apenas protegido, foi guiado. Guiado por caminhos que você não imaginava. Guiado por decisões que você quase não tomou. Guiado por portas que se abriram sem explicação. Guiado até mesmo por situações que na época doeram mais do que você gostaria de admitir. Porque a proteção de Deus não é apenas um escudo, é uma direção. Não é apenas algo que impede, é algo que conduz. Não é apenas aquilo que te livra, é aquilo que te alinha, e é nesse ponto que muitos não percebem o quanto Deus já estava agindo, mesmo quando parecia silêncio, mesmo quando nada fazia sentido, mesmo quando você pensou que estava sozinho. Isaías carregava essa revelação. Ele sabia que Deus não age apenas para te defender do mal, mas para te aproximar do propósito. E talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um momento da vida em que as peças não parecem se encaixar. E ao mesmo tempo, algo dentro de você sabe que está sendo conduzido para um lugar melhor. É a luz de Deus começando a iluminar o que antes estava confuso. Uma luz suave, mas firme. Uma luz que não te expõe, te orienta. Uma luz que não te acusa, te resgata. Uma luz que não te pressiona, te realinha. E quando essa luz chega, tudo muda. Aquilo que parecia ameaça se revela aprendizado. Aquilo que parecia injustiça se revela desvio de livramento. Aquilo que parecia perda se revela proteção antecipada. Aquilo que parecia fim se revela início. Porque Deus nunca te tirou de algo sem te preparar para algo maior. Às vezes, a proteção se manifesta no não, no atraso, no silêncio, na porta fechada, na amizade que desfez, no relacionamento que não deu certo, na oportunidade que não aconteceu. Quantas coisas você pediu em oração e Deus não respondeu do jeito que você queria. E hoje você percebe que, se Ele tivesse respondido, aquilo teria te ferido ainda mais? Essa é a luz entrando, a compreensão chegando, a alma respirando. Isaías dizia: o Senhor te chamará de cidade não abandonada. O que isso significa? Significa que você não foi esquecido, não foi deixado para trás, não foi ignorado, não foi abandonado à própria sorte. Você estava sendo guardado, estava sendo lapidado, estava sendo moldado, estava sendo preparado. A luz de Deus não revela apenas o caminho, revela quem você está se tornando. Porque enquanto o inimigo tentava te ferir, Deus estava te fortalecendo. Enquanto te atacavam, Deus estava te alinhando. Enquanto te criticavam, Deus estava te promovendo no invisível. Enquanto tentavam te diminuir, Deus estava expandindo algo dentro de você. E é por isso que agora você sente essa clareza surgindo, sente que as coisas estão começando a fazer sentido, sente uma paz que não tem explicação lógica, sente que o que tentou te destruir, na verdade, te construiu. Essa é a luz da revelação, a mesma que Isaías liberou sobre o povo, a luz que diz: eu nunca te deixei. E aqui está a parte mais profunda deste capítulo. A luz de Deus não chega para mostrar onde o inimigo errou. Chega para mostrar onde você cresceu, você amadureceu, você foi curado. Você se tornou mais forte, você se tornou mais consciente, você se tornou mais firme, você se tornou mais sábio. E agora, Deus está dizendo ao teu coração: eu te trouxe até aqui para te mostrar que o ataque não venceu. Ele apenas revelou quem você já estava se tornando. Porque a arma forjada só confirmou algo que o céu já sabia. Você é mais forte do que pensava. Você é mais resistente do que imaginava. Você é mais preparado do que acreditava.
Você é mais protegido do que percebe. E a luz que Deus coloca em você agora não tem volta. Ela abre discernimento, ela traz direção, ela cura memórias antigas, ela dissolve pesos que você carregava sem perceber. Ela te liberta daquilo que tentava aprisionar teu coração. E à medida que essa luz te envolve, você percebe, a proteção de Deus não foi apenas sobre o que fizeram contra você, foi sobre quem você se tornou durante a batalha. Por isso, escreva agora: Deus está iluminando meu caminho. Essa declaração sela o que Deus começou aqui e prepara o teu coração para o estágio final da mensagem. Porque no próximo bloco, a vitória deixa de ser promessa e se torna manifestação. Quando a promessa de Deus se manifesta e a vitória começa a aparecer no mundo real. Há um instante único, sagrado, invisível, em que aquilo que estava apenas no espiritual começa a aparecer no natural. É quando o céu toca a terra. É quando a promessa encosta no tempo. É quando aquilo que Deus decretou lá em cima começa a se cumprir aqui embaixo. E muitos que estão assistindo este vídeo estão exatamente nesse ponto. Você não está mais na fase da guerra. Está na fase da manifestação. Sabe aquela sensação de que algo está para acontecer? Que algo dentro de você está diferente? Que o peso diminuiu? Que a mente clareou? Que a alma respirou? Que o coração ficou mais leve sem explicação? Isso é sintoma de manifestação espiritual. Não é apenas paz, é cumprimento. Isaías sabia que havia um momento em que Deus sai do invisível e age no visível. Um momento em que ele interfere, em que ele mexe nas coisas, em que ele acelera processos, em que ele põe ordem onde havia confusão, em que ele faz brotar onde não havia semente, em que ele abre portas que ninguém toca. E esse momento não se anuncia, ele se percebe. É a virada silenciosa, mas imbatível. É o vento que muda de direção. É o ciclo que fecha e outro que se abre. É o que parecia parado sendo impulsionado. É o que parecia morto ganhando vida. A manifestação da promessa tem sinais. E Deus está te revelando esses sinais agora. Primeiro sinal: coisas que te pesavam deixam de pesar. É como se tua alma desacorrentasse. Segundo sinal: portas que antes estavam fechadas começam a abrir com facilidade, sem esforço, sem desgaste, sem luta. Terceiro sinal: pessoas saem da tua vida de forma natural. Desvios que antes doíam, agora fazem sentido. Afastamentos que pareciam perdas, agora parecem livramentos. Quarto sinal: paz. Não qualquer paz. Uma paz que te abraça por dentro. Uma paz que não tem explicação humana. Uma paz que não depende do que está acontecendo ao redor. Essa paz é a prova máxima de que Deus se moveu. É o selo do céu dizendo: agora é o tempo. E quando esse tempo chega, a arma não apenas cai, ela se torna irrelevante. A acusação não apenas perde força, ela perde sentido. O medo não apenas vai embora, ele envergonha-se de ter tentado entrar. A dor não apenas cicatriza, ela vira autoridade. A luta não apenas termina, ela vira testemunho. É como se toda a batalha tivesse sido apenas o prelúdio do que Deus está prestes a fazer agora. Porque o momento da manifestação não é o momento da sobrevivência, é o momento da exaltação, do levantamento, do reposicionamento, da aceleração, da honra. E é exatamente isso que Isaías declara na sequência: nenhuma arma prosperará, e toda língua será condenada. Esta é a tua herança. Herdeiro não luta para receber, herdeiro apenas entra no que já é dele. E Deus está dizendo: agora você vai entrar naquilo que já era teu. Você não vai mais disputar espaço, não vai mais mendigar amor, não vai mais se explicar para quem não quer entender, não vai mais lutar para ser visto, não vai mais implorar por reconhecimento, porque Deus mesmo vai te colocar no lugar em que você deve estar.
E quando é Deus quem te coloca, ninguém te tira, ninguém te derruba, ninguém te substitui, ninguém te apaga, ninguém te diminui. A manifestação da promessa é assim. Ela estabelece você, ela afirma você, ela honra você, ela confirma você. E é por isso que neste momento você sente essa esperança reacendendo, essa força voltando, esse brilho no olhar que o ataque tentou apagar, esse respiro novo dentro da alma. É a promessa chegando perto, é o cumprimento ficando palpável, é o invisível se tornando inevitável. Escreva agora, com autoridade, com fé, com convicção: eu estou entrando no cumprimento de Deus. E prepare-se para a oração, onde selaremos todas as promessas e o favor de Deus. Porque agora, você não está apenas ouvindo sobre vitória, está entrando nela. A manifestação da promessa começou, e nada, absolutamente nada, vai impedir o que Deus preparou para você. A oração profética de proteção, justiça e vitória. Feche os olhos por um instante, respire fundo, sinta a presença de Deus envolvendo o teu coração agora. Não importa o que tentaram contra você, não importa o que se levantou, não importa quem falou. Agora é Deus que fala, agora é Deus que age, agora é Deus que te cerca. Vamos orar. Senhor, neste momento santo eu oro por essa vida que te escuta com o coração aberto. Oro por aquele que passou por lutas invisíveis, por guerras que ninguém viu, por batalhas que pesaram na alma, por ataques que tentaram roubar a paz, por palavras que tentaram ferir, por injustiças que tentaram abalar. E declaro agora, em teu nome, que toda arma forjada contra essa pessoa cai por terra, toda intenção má se desfaz, toda palavra lançada perde força, toda acusação perde autoridade, todo peso se dissolve, toda opressão é quebrada, toda seta espiritual é neutralizada, porque tu és o Deus que protege, o Deus que guarda, o Deus que defende. Tu és o Deus que se levanta quando o inimigo tenta se levantar. Tu és o Deus que diz: nenhuma arma prosperará. Senhor, envolve essa pessoa agora com teu escudo de luz. Coloca tua mão sobre a mente dela. Aquieta os pensamentos que tiram a paz. Rompe o medo que tenta paralisar. Cala a voz da dúvida. Cala a voz da acusação. Cala a voz da vergonha, cala a voz da mentira e substitui tudo isso pela tua presença, substitui pelo teu descanso, substitui pela tua verdade, substitui pela tua voz que diz: eu estou contigo. Senhor, que essa pessoa sinta agora uma força nova entrando, uma paz nova descendo, uma coragem nova nascendo, uma clareza nova surgindo, uma leveza que ela não sentia há muito tempo. Deus, toca no coração dela, toca nas áreas que ninguém vê, toca nas feridas que foram escondidas, toca nos lugares da alma que ficaram sensíveis depois das lutas. Toca, restaura, cura, fortalece e que a partir de hoje essa pessoa caminhe debaixo da promessa de Isaías 54:17. Que ela viva protegida por ti, guardada por ti, sustentada por ti, estabelecida por ti. Abençoa a casa dela, a família dela, os projetos, as decisões, os caminhos, os sonhos. E que toda área onde houve luta se transforme em área de testemunho. Que onde houve lágrima, haja honra. Onde houve perda, haja restituição. Onde houve injustiça, haja reparação divina. Onde houve vergonha, haja dupla honra. Onde houve ataque, haja vitória. Senhor, ergue essa pessoa agora. Eleva o espírito dela, aumenta a fé, fortalece os passos, abre os caminhos, endireita as rotas. Guia essa vida para o que é bom, puro, justo e perfeito. Declaro que a partir deste momento, nenhuma arma contra ela prosperará, nenhum plano oculto terá efeito, nenhuma língua acusadora ficará de pé,
Nenhuma seta espiritual encontrará brecha, porque ela está guardada por ti, selada por ti, protegida por ti, e que a vitória, a verdadeira, a que vem de ti, comece a se manifestar a partir de hoje. Que sinais cheguem, que portas se abram, que respostas apareçam, que caminhos surjam, que oportunidades floresçam, que o impossível se torne possível. Assim eu oro, assim eu creio, e assim será. Se esta oração falou contigo, declare nos comentários: eu estou protegido por Deus. E permaneça aqui, porque não é o fim. É apenas o começo de algo novo sobre a tua vida. Inscreva-se. Ative as notificações, porque a próxima palavra pode ser a resposta que você está esperando.